da medula espinhal. Aí a gente vai ter aqui no plexo 3 troncos. A gente vai formar primeiro o tronco superior, que é a união da raiz C5 e C6. Então, a primeira formação do plexo são os troncos, tá? Então, ó, o plexo ele é formado pelos ramos anteriores ou raízes anteriores da medula espinhal. O plexo braquial ele começa no nível de C5, vai até o T1, e são formados inicialmente por 3 troncos. Tronco superior, que é a união da raiz C5 e C6, vai formar o tronco superior. O tronco médio, ele não tem contribuição nem a união de nenhuma raiz. Ele é só assim que ele vai formar o tronco médio, a raiz C7. E o tronco inferior vai ser a união da raiz C8 e D1, que é o tronco inferior. Aí depois que a gente tem a formação de todos os troncos, a gente tem que pensar que cada tronco ele vai dividir em ramos anteriores e ramos posteriores. Tanto o tronco superior, quanto o médio, quanto o inferior, ele vai ter essas divisões. Então ele vai dividir o tronco superior em ramo anterior e ramo posterior. Ramo anterior, ramo posterior. Ramo anterior, ramo posterior. Então a gente teve a união das raízes ou ramos anteriores da coluna aqui, formou um tronco superior, tronco médio e inferior. Cada tronco vai ter a subdivisão, ramos anteriores e posteriores. E agora a gente vai ter a formação dos fascículos. Vai ter a formação do fascículos, e aí depois dos fascículos a gente vai ter a formação dos nervos terminais. Os nervos terminais que vão ser o primeiro, nervo músculo cutâneo. Segundo, nervo axilar. Ou também pode ser chamado de circunflexo, é a mesma coisa. Esse nervo ele sai, ele passa no colo cirúrgico do útero, o axilar, mas ele também é chamado de nervo circunflexo. Nervo radial.
que é esse nervo nessa parte medial, lateral nossa aqui, ó. Tá? Ele é um nervo que fica lateral externo. Nervo mediano. Que é esse que passa bem aqui, que é o nervo da síndrome do túnel do carpo. E o nervo ulnar, mas aqui o pessoal fala orbital. Mas os dois estão certos, os dois estão na literatura internacional, tá? Que é o nervo nessa parte medial. Então esse aqui vai ser os nervos terminais: músculo cutâneo, axilar ou circunflexo, radial, mediano, orbital. Não falta um. Não é só isso? Não tem seis. Ah, Não, é o título. não, é esse daí. Aí, lembra que eu falei que aqui os ramos eles dividem, os troncos se dividem em anterior, né? E posterior. Ramos. Beleza, agora a gente vai fazer a formação dos fascículos. O fascículo vai ser o fascículo lateral, o fascículo posterior e o fascículo médio. Vai existir 3 fascículos aqui, e desses 3 fascículos que vai formar os nervos. Então, a gente vai começar pelo fascículo posterior, que é a união do ramo posterior do tronco inferior, é a união do tronco do ramo posterior do tronco médio e a união do ramo posterior do tronco superior. Vai Posterior dos 3. O fascículo posterior é o mais fácil. Posterior, posterior, posterior. Fascículo posterior. É verdade, não. Fascículo posterior. Aí depois a gente vai ter o fascículo lateral, que é a união do ramo anterior do tronco médio com o ramo anterior do tronco superior. A gente vai formar aqui, ó, fascículo Anterior do médio e anterior do superior. Oi? Anterior do médio e anterior do superior. Isso. Fascículo lateral esse aqui, tá? E aí a gente vai ter o fascículo medial, que ele vai ser a continuidade Posterior. vai ser a continuidade do ramo anterior do tronco inferior. Ixi, Fer, deixa eu ver. Eu engasguei com a bola. Peraí que eu não peguei. Peraí. Ah, ele sozinho, né? Isso, ele sozinho. Ele vai ser o médio. Então, o anterior do inferior O nervo músculo cutâneo, sozinho. do qual fez? Do Fascículo lateral de cima. Ah, Porque são 3 fascículos, o lateral, médio e o posterior. O lateral lá em cima, que é a união do ramo anterior do tronco médio e do ramo anterior do tronco superior, forma o fascículo lateral. então o lateral vai vir músculo do plano. E aí, quais músculos esse nervo vai inervar? Músculo bíceps, braquial e coracobraquial. O músculo cutâneo É bíceps? bíceps, braquial e córtex. São os 3 músculos que esse nervo, o músculo cutâneo vai fazer a inervação. Bíceps.
Porque esse nervo músculo cutâneo, ele é um nervo que ele inerva a região anterior do braço, somente até no cotovelo. Coracobraquial. Região anterior do braço que a gente fala é quando está em posição anatômica, isso aqui, só no cotovelo. Coracobraquial. Hã? Coracobraquial. Isso. Chama mais nervo músculo cutâneo. Ele chama nervo cutâneo lateral do antebraço. Tá? Mas a gente tem que saber isso daqui, porque não vai cair nada daqui para baixo. Do antebraço. Mas depois a gente vai ter a formação do nervo axilar, que pode ser chamado também de circunflexo. Qualquer um dos dois está certo. Nervo axilar. A formação do nervo axilar ele provém do fascículo posterior, tá? E na verdade vai ser esse aqui, o fascículo posterior, ele vai vir e vai gerar dois nervos. Nervo radial E nervo axilar. e nervo axilar. Esses dois nervos saem do fascículo posterior. Novamente, do fascículo médio, unicamente dele vai sair o nervo ulnar. E a união aqui do fascículo lateral Só para confundir. com o fascículo médio vai formar um nervo mediano. Esse Isso daqui somente é o plexo braquial, a parte de nervos terminais. Depois a gente vai falar sobre a parte Peraí. de nervos. Qual que na original mediano? O mediano ele vai unir o fascículo lateral, o fascículo médio vai unir somente o nervo mediano. Então, é o lateral e o médio. Isso. E o fascículo posterior vai unir, vai sair e vai formar o radial e o axilar. O lateral forma o músculo cutâneo e o fascículo médio o ulnar. O lateral e o médio formam o Ela é uma artéria proveniente da artéria subclaviana. Então ela nasce bem na lateralzinha aqui da primeira costela e ela vai até na margem lateral do músculo redondo maior. Então ela nasce aqui, passa pelo subclávio ali, passa pelo peitoral menor e termina na margem lateral do músculo redondo maior. Ela é dividida em três partes. É importante saber porque o fascículo posterior, ele é um fascículo em uma íntima relação à artéria axilar. Então, assim, ó, fascículo posterior, ele vai ter ramo posterior do tronco superior, do médio e do inferior. inferior. Da mão. Gente, só que assim, ó, a gente tem que pensar que do cotovelo para baixo a gente não tem que saber nada agora para a prova. Não. A gente só vai ter que saber parte. Do cotovelo para cima, o que o nervo ulnar inerva. Então não adianta citar aqui nervo mediano, nervo radial, entendeu? Ah, tá. Porque tem daqui para Por baixo. isso vai que ter- você não É. colocou, entendi. Só que agora. Vou apagar, pode apagar. Isso que vai cair na prova. Ah? Isso aqui vai Chega, eu vou cair. tirar a Na foto. verdade, eu não vou apagar porque eu vou precisar desse negócio aqui, ó. Agora a gente vai ter. Peraí,
aí, Fernando. Ali, só. É que quando você puxa assim, Fer, sabe que parece que ele pega o posterior. Sim. Entendeu? Puxa duas coisinhas e assim me confunde. Não, mas por isso que eu coloquei de azul agora. Porque dá a impressão que está pegando o fascículo posterior. É. Entendeu? Então não. Essa É melhor puxar ali, ó, dali para baixo, dali para cá. Senão vai, quem vê depois o vídeo, quem vê a foto, vai. Agora eu entendi. E ele tá de verde ali, entendeu? O fascículo posterior ele vai formar o nervo axilar e o lateral. O músculo braquial e o músculo coracobraquial. Mas é só o músculo. C5. Tá? É um ramo colateral. Ó, primeiro, vou colocar aqui. É um ramo colateral. Vou fazer igual o vídeo, mãe. Primeiro, nervo colateral, que é o nervo dorsal da escápula. Sai desse assim. Nervo dorsal da escápula. Ele é uma raiz que ele sai de C5, tá? E ele vai inervar romboides, que é aqueles músculos que fica na parte interna da escápula, e elevador de escápula que ele fica lateral ao trapézio. Então ele vai inervar os músculos romboides, maior e menor. Pra que tem esses colaterais? Só para afinar. E o elevador da escápula. Romboides maior e menor. Isso. Agora eu vou fazer um outro. Depois a gente vai ter outro. Vai ter um ramo de C5, uma raiz colateral de C6, uma raiz colateral de C7 e vai formar nervo torácico longo. Peraí, C6 e C7. fala de novo essa parte. Nervo torácico longo. Que é um nervo que inerva o músculo serrátil anterior. Ele desce lateral ao tórax e inerva o músculo serrátil anterior, que é aquele músculo que parece um serrote, o músculo acessório da respiração. Fernando, fala de novo de onde Tá, sai. depois ele Torácico. continua agora sendo nervos colaterais. Ah. Ele vai pegar uma raiz colateral de C5, uma raiz colateral de C6, uma raiz colateral de C7, vai formar uma única raiz, que é um nervo, vai descer lateralmente no tórax, vai formar um nervo torácico longo. Serrátil anterior. Serrátil anterior. Músculo serrátil inferior. Depois nós vamos ter Misericórdia. do tronco superior vai sair um nervo colateral
O tronco superior, que é a união da raiz de C5 e C6, vai extrair um nervo colateral. Eu queria só fazer uma pergunta. Ela vai partir, um pedaço da C5 e C6 ou ele sai lá do tronco superior? Ele sai da C5 e C6, né? Ele não sai do tronco. São ramos colaterais. Sim, mas ele não parte do tronco, ele parte da raiz. Da raiz. Do livro, lá do C5 e do Daí C6. esse outro aí vai sair do tronco. Do tronco. Ah, então ele não sai lá da C5 e C6, ele sai do tronco. Do tronco. Não, ô Paty, esse ali que ele fez sai da C5, C6. Não, Porque ele o vai próximo. fazer ainda, vai sai sair do do tronco. Agora vai sair do Agora tronco, vai depois sair vai do sair do tronco. fascículo. Por enquanto sai o C5, C6, C7, né? Isso, o primeiro ramo colateral. que Isso, é o Nervo torácico longo, isso que eu entendi. O torácico longo. Formado pelo músculo serrátil anterior. Aí o primeiro é o nervo dorsal. Aí ele vai nervar. Tá? Agora o terceiro nervo colateral, eu vou falar ele. Bota então assim, ó, nervo torácico, sai da raiz. Não, não sai sai da raiz, do sai tronco superior, dos troncos. Ah não, agora eu vou falar. Agora vai sair esse nervo aqui, ó, que é o nervo supraescapular. Nervo, eu vou abreviar porque senão não vai dar espaço. Supraescapular. Ele vai sair do tronco superior. Tá? Ele sai especificamente do tronco superior. Tronco superior. Quem forma o tronco superior? C5, C6. Bom. Peraí, então, vai sair. Nervo supraescapular. Aqui. Ele sai do tronco superior. Escapular. Sai do tronco superior, C5 e C6. E aí ele vai inervar esses músculos especificamente. Ó. Músculo. Supraespinal. E infraespinal. São músculos do mandíbula rotador. Supraespinal fica aqui na fossa da escápula, em cima, acima da escápula, e o infraespinal fica por baixo. São músculos específicos do ombro, sub, infra, redondo menor e supraespinal. São 4 músculos do mandíbula. Redondo, menor. Mas ele inerva esses dois. Os 4 do mandíbula: subescapular, infraescapular, supraespinhal e redondo menor. Redondo maior não faz parte do mandíbula. Ô Fer, Ah, esse daí, são esses 4 que você falou ou só esses dois? só esses dois, mas eles fazem parte do mandíbula. Então, assim, isso aqui pode ter certeza que pode cair. Isso aqui pode cair. Isso daqui, ó, o professor falou um monte de vezes na sala hoje, ó. Músculo cutâneo. Escapular. Sobre a inervação do bíceps, lembra que ele falou? Redondo, menor. Embora não faça parte da articulação glenomeral, mas ele falou muito desse músculo cutâneo. É. Não, é supraespinal. Espinal, subescapular, infraescapular e redondo menor. Que ficam todos na escápula. Um em cima, um na frente, um atrás e um do ladinho. Eles ficam presos no E eles se inserem no troquíter troquíter. e Tem o subescapular, eles se inserem no troquíter. E o redondo menor, infraespinhal e supraespinhal se inserem no troquíter, que é no trocânter maior. Aí depois nós vamos ter mais 2 nervos que vai sair agora dos fascículos. Vocês viram, olha aqui os ramos colaterais. Aqui, bota. 2 nervos saíram da coluna. Um nervo saiu do tronco. Botar o risco. Vai sair lá do tronco.
Lá no nervo. Eu não coloquei esse Só aqui, botar o né? risquinho, isso. Isso. Esse aqui. Deixa eu fazer com a Isso. caneta verde pra não Só ficar. para facilitar. E agora 2 sai Lá no do centro. Dois fascículos, então são os ramos colaterais. Dois saiu daqui, ó. Um saiu do tronco e dois vai sair do fascículo. Subescapular, Gente, eu vou misturar nervo com músculo. nervo subescapular e nervo tóraco dorsal. Subescapular, né? E E qual que é o outro? eles saem do fascículo. Esse nervo tórax dorsal aí, ele é próximo daquele músculo dorsal ou nada a ver? Peraí que eu vou explicar. Sai do fascículo posterior. Que é a união das ramas posteriores. Tronco superior, médio e inferior. Então, ó, Fascículo, qual? esse nervo subescapular e nervo tóraco dorsal, ele sai do fascículo posterior, que é esse fascículo aqui, ó. Que é a união dos ramos posteriores do tronco superior, tronco médio e tronco inferior. Gente, isso agora tá assim, olha como é que vai ser. Nervo subescapular, ele vai inervar esses dois músculos aqui, ó, músculo subescapular e o músculo redondo maior. Então faz parte do mandíbula redondo maior. E esse aqui, que é o músculo, o nervo tóraco dorsal, ele vai inervar o músculo latíssimo do dorso. Eu falei, peraí. O nervo tórax. Esse é o subescapular que dá o subescapular e o músculo e o redondo maior. Isso. Eles, então esse é o nervo subescapular tóraco dorsal, ele sai do fascículo posterior. São nervos colaterais. Tá, e o tórax dorsal? Latíssimo. E nervo latíssimo do dorso, que é aquele músculo que sai daqui, ó. Ele sai daqui da lombar e faz isso aqui, ó. Pra cima? É, Pra frente? Tipo, ele faz isso aqui, aquele grande dorsal. Já viu não, esses não é o dorsal ancho? É chamado também de dorsal ancho. É Dorsal. muito comum os nadador ter esse dorsal ancho bem hipertrofiado aqui. Tipo, eles nadam, é o músculo das costas. Ele é grandaço. Bem grandão, ele sai dali. Tem mais um. Aí tem o último, Que sai de uma fação. que é o. Ó. Nervo. É o último, esse aqui é o último, vou até fazer uma gravação para não misturar. Nervo peitoral, lateral, nervo peitoral medial. Ele
sai do fascículo lateral e médio. Sai do fascículo lateral e médio. Ele vai inervar o músculo peitoral maior e esse aqui é o músculo peitoral menor. Fechou. O nervo peitoral lateral, nervo peitoral medial, músculo peitoral menor. E ele sai do fascículo lateral e médio. E vocês têm que saber de todos os nervos que saem dos fascículos, porque o professor vai falar qual nervo que sai de tal fascículo. Ele não vai perguntar isso aqui não, ó. O que ele pode perguntar é isso aqui, os ramos colaterais. Mas ficar perguntando como que forma o tronco, ele vai perguntar qual nervo. Ele vai perguntar a coisa mais difícil. Ele vai falar, tal nervo sai de qual fascículo.